Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje tratando da aproximação da binomial pela normal. Então, ficou um nome meio grande demais, né? Até um pouco assustador, mas não tem nada de sete cabeças aqui, de bicho de sete cabeças aqui, não. O que acontece? Haverá algumas situações em que nós estaremos diante de uma distribuição binomial. E nessas situações vai ser muito trabalhoso fazer os cálculos manualmente pela fórmula da binomial. Então, fica muito trabalhoso. Para poupar trabalho, para não ficar tão difícil assim, a gente aproxima. A gente, em vez de trabalhar com a binomial, a gente vai trabalhar com a normal. E daí, então, vem o título dessa aula, Aproximação da binomial pela normal. Para a gente entender mais especificamente do que se trata isso, considere o seguinte exemplo. Considere o lançamento de um dado honesto. Então, um dado comum com 6 faces, né? As faces de número 1, 2, 3, 4... 5 e 6. São 6 faces no dado e considere que esse dado é honesto, ou seja, todas as faces têm a mesma chance de sair. E eu vou definir aqui 2 tipos de caso. O caso de sucesso é aquele que ocorre quando o dado dá um múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 no lançamento do dado? Pode ser o próprio 3 ou pode ser o 6. Então, a chance de sucesso, que a gente chama de P, é de 2 casos favoráveis em 6 possíveis, ou 1/3. E vamos chamar de fracasso o caso quando não temos múltiplo de 3. Né? Não temos múltiplo de 3, vai ser o fracasso. As outras faces são o fracasso. 1, 2, 4 e 5. Então, se a chance de sucesso é 1/3, a chance de fracasso é 2/3, né? Evidentemente. Então, a chance de fracasso, que a gente chama de Q, vale 2/3. Vamos anotar isso, né? Então, nesse exercício aqui, a chance de sucesso em cada lançamento é 1/3, a chance de fracasso em cada lançamento é 2/3. O exercício diz ainda que a gente vai lançar o dado 72 vezes. Isso aqui é o que a gente chama de N. É o número de lançamentos, o número de extrações, o número de experimentos. Então, N é 72. Então, N é igual a 72. E, por fim, o exercício chama de X a variável que dá o número de sucessos. X é a variável que dá o número de sucessos. O exercício pede para a gente calcular a chance de X ser maior do que 27. Então, o exercício pede a chance de X ser maior do que 27. Então, como assim número de sucessos? O que é isso, né? Quando eu for lançar o dado, então, 72 vezes, então, vamos supor que no primeiro resultado, lancei o dado a primeira vez. Vamos fazer um exemplo aqui na frente, tá? Então, eu vou lançar o dado 72 vezes. Então, lancei o dado a primeira vez, deu 3. Na próxima, deu 1. Depois deu 2, depois deu 3 de novo, depois deu 4, depois deu 2, depois deu 6, depois deu 5. Vou parar por aqui. Então, a gente lança o dado várias vezes. E a gente, em seguida, vê quantos foram os sucessos, né? Os múltiplos de 3. Então, aqui eu tive um sucesso, aqui outro sucesso e aqui outro sucesso. Então, nesse experimento que nós rodamos aqui, haveria 3 sucessos. X seria igual a 3. Então, é isso. X é o número de sucessos nesses lançamentos que a gente vai fazer. X é o número de sucessos em 72 lançamentos. Observação, X é o número de sucessos em 72 lançamentos, tá? Então, estes aqui são os dados do problema. Repetindo mais uma vez. Chance de sucesso, 1/3, de fracasso, 2/3. Isso aqui é para cada lançamento do dado. Eu vou lançar 72 vezes e quero saber a chance de dar mais de 27 sucessos.
Isso é o que eu tenho que calcular. Primeiro passo, eu quero que vocês notem o seguinte: a cada lançamento, podemos ter sucesso ou fracasso. Quando isso aqui acontece, a gente está diante de uma distribuição de Bernoulli. Então, distribuição de Bernoulli é aquela que só apresenta duas possibilidades, sucesso ou fracasso. Note ainda que as chances de sucesso são estáveis. Valem sempre 1/3. Idem para as de fracasso. Então, isso significa que, se eu vou lançar o dado 72 vezes, eu vou ter 72 distribuições de Bernoulli, todas elas idênticas entre si, todas elas com 1/3 de chance para sucesso e 2/3 para fracasso. Todas elas idênticas entre si. E todas elas independentes entre si, porque se eu souber que no resultado passado deu sucesso, isso não interfere em nada na chance do próximo dado dar sucesso de novo. Os lançamentos são independentes. Temos, portanto, 72 distribuições de Bernoulli independentes e identicamente distribuídas. Quando isso acontece, a soma delas dá uma binomial. A soma entre elas é binomial. Isso aqui nós já vimos, tá? Binomial. Isso aqui já foi estudado em aula passada. Estou apenas repetindo. Lá na aula de distribuição binomial, a gente viu. Quando somam-se várias distribuições de Bernoulli, independentes e identicamente distribuídas, o resultado final é uma binomial. Portanto, x tem distribuição binomial. X tem distribuição binomial. Vamos calcular a média de x? Como é que é a média de uma distribuição binomial? É só fazer NP. N é o número de extrações, é o número de experimentos, são 72 lançamentos do dado, e P é a chance de sucesso em cada um deles. No nosso caso, é 1/3. Então, a esperança de x é 24. 72 dividido por 3 dá 24. Como é que é a variância de uma binomial? A variância é NPQ, onde N é o número de extrações, P é a chance de sucesso, Q é a chance de fracasso. No nosso caso, já vimos que N vezes P dá 24. Falta só multiplicar por Q. O Q é 2/3. 24 por 3 dá 8, vezes 2, 16. Finalmente, vamos para o desvio padrão. O desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 16 dá 4. Então, pronto, já sabemos que x é binomial, que ele tem média 24, que ele tem variância 16 e que ele tem desvio padrão 4. O exercício pediu para a gente calcular a chance de x ser maior do que 27. Então, eu vou precisar calcular a chance de x ser igual a 28, depois a chance dele ser 29, e vou embora, até o máximo, que é 72 sucessos. Então, eu vou ter que calcular a chance de 28 sucessos, 29, 30, 31, até chegar em 72, que é o máximo. Quando eu chegar em 72, aí eu somo todo mundo. Olha o trabalho que isso aqui vai me dar, hein? Eu vou ter que calcular a probabilidade do 28, do 29, do 30, do 31, do 32, até chegar em 72. É um trabalho hercúleo, né? Não termina nunca. E para piorar, cada um desses termos é bem complicadinho de se resolver, né? Se a gente for trabalhar só com esse primeiro termo aqui, como é que fica? Basta aplicar a fórmula da binomial. Fica assim, só esse primeiro termo, hein? Fica a combinação de 72 lançamentos, tomados 28 a 28. Aí eu pego a chance de sucessos, que é 1/3, e elevo ao número de sucessos, que é 28. Depois eu multiplico pela chance de fracasso, que é 2/3, e elevo ao número de fracassos. São 72 experimentos, 28 sucessos, sobram 44 fracassos. Imagina fazer esse cálculo na mão. Não dá. Pegar 3 e elevar a 28. Você vai ficar 2 horas fazendo conta. Pegar 2 e elevar a 44. Depois pega 3 e eleva a 44. Depois ainda faz essa combinação aqui que é monstruosa. Isso tudo para calcular a chance de x valer 28.
Depois eu tenho que repetir o cálculo para o 29, para o 30, para o 31, etc. Então, é absolutamente inviável fazer isso na mão, sem calculadora, sem um computador. Não dá. Então, quando n é muito grande, fica inviável utilizar a fórmula da binomial. Não dá. Não dá. Por outro lado, existe um teorema chamado Teorema do Limite Central. Eu não vou detalhá-lo hoje, nós o estudaremos em uma aula mais à frente. Mas vamos ver um resumo aqui, um resumo específico para o nosso caso da distribuição binomial. Por outro lado, quando NP maior do que 15 e NQ também maior do que 15, a binomial se aproxima muito da normal. Então, sempre que n vezes p dá maior que 15 e n vezes q também dá maior que 15, eu posso aproximar, em vez de trabalhar com a binomial, eu posso aproximar pela normal, tá? Isso aqui decorre do teorema do limite central. Além disso, quando NP é maior que 5 e NQ também maior que 5, a aproximação não fica tão excelente assim, não fica tão maravilhosa, mas já é aceitável. Já é aceitável, já é comum fazer a aproximação. Então, o ideal mesmo é NP e NQ darem maior do que 15. Mas, se derem maior do que 5, já está aceitável. No nosso caso aqui, vamos fazer o teste? Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, no nosso caso, o NP é 72, que multiplica 1/3. Isso aqui vai dar 24. Deu bem maior do que 15. E o NQ é o 72, que multiplica 2/3, que é 44. Também deu bem maior do que 15. Então, a aproximação ficará excelente. A aproximação ficará excelente. Então, podemos aproximar. Ou seja, podemos aproximar x pela normal. Ou seja, consideramos que x é aproximadamente normal com média. Quanto que é a média mesmo? Com média 24 e desvio padrão 4. Com média 24 e desvio padrão 4, tá? Então, pronto, vamos fazer a aproximação. Muito bem, então eu quero calcular a chance de uma normal, né, assumir valores maiores do que 27. Que normal é essa? É uma normal que tem média 24 e desvio padrão 4, tá? Agora, existem duas formas de se proceder. Eu posso fazer sem correção de continuidade ou com correção de continuidade. O que é isso, né? É o seguinte. X é discreta, é uma variável discreta, ou seja, ela pode assumir apenas alguns valores. Então, como nós temos número de sucessos, quais são as quantidades possíveis de números de sucesso acima do 27? Bom, se eu quero o resultado acima de 27, eu posso ter o 28, eu posso ter o 29, eu posso ter o 30 e assim por diante. Então, esses são os casos possíveis aí acima do 27. No caso de uma variável discreta. Então, x é discreta. Seus possíveis valores acima do 27 seriam 28, 29, 30, 31, vai embora, até chegar no 72. Contudo, a normal é contínua. A normal é uma variável contínua. Quando eu falo em normal dando maior do que 27... isso aqui abarca valores como 27,00001 ou 27,000000001. Eu posso trabalhar com inúmeros valores, inclusive valores irracionais. Eu posso trabalhar com 27 mais raiz de 2. Então, eu consigo trabalhar com infinitos valores. Então, vamos colocar graficamente, né? Vamos colocar graficamente isso aqui. Na variável discreta,
Se eu quero valores acima do 27, eu já começo a trabalhar com o 28. Por quê? Porque a variável é discreta. Mas, no caso de uma normal que é contínua, quando eu quero valores acima do 27, eu pego o intervalo real já começando no próprio 27. Já começa ali mesmo, né? Por quê? Por causa do 27,00000000001. Entendeu? E aí, na hora de fazer o cálculo, para qual opção eu vou? Como é que eu faço, né? Como é que eu resolvo esse problema de estar trabalhando com uma variável que é discreta, sendo aproximada por uma outra variável que é contínua? As duas são incompatíveis. Como é que eu faço a compatibilização entre elas? Como é que eu faço esse acerto? Então, há duas maneiras de fazer: sem correção de continuidade, com correção de continuidade. Sem correção, é muito fácil. A gente finge, a gente supõe, a gente trata x como contínua mesmo. Então, sabemos que x é discreta, mas a gente vai fingir que ela é contínua. Fecha o olho para isso, esquece. Esquece que ela é discreta, fecha o olho para esse problema e trata como se fosse contínua, tá bom? Então, essa é a primeira forma. É a solução, é resolver o exercício sem correção de continuidade. Então, vamos fazer dessa maneira aqui, tá? Vamos aos cálculos, então, sem correção de continuidade. Fingimos que x é discreta mesmo, né? Discreta, que ela é discreta mesmo, né? Vamos fazer dessa forma. Deixa eu pegar esse slide aqui e trazer para o final. Vou colocar aqui. Então, tá bom. Fingimos que x é discreta. Então, eu quero calcular... Desculpa, errei, né? Escrevi errado. Fingimos que x é contínua. Perdão. Então, perdão, falei errado. Vamos reler aqui para não ficar erro. Sem correção de continuidade. A gente finge que ela é contínua e fecha o olho para o problema e manda bala, tá? Essa é a primeira solução, sem correção de continuidade. Então, eu quero calcular a chance de x ser maior do que 27. Eu não posso trabalhar direto com 27, por quê? Porque as tabelas que são dadas na prova são sempre da normal reduzida. Então, eu preciso reduzir. Como é que reduz? Eu pego a variável z. Como é que faz a variável z? A gente faz x menos a sua média dividido pelo seu desvio padrão. No nosso caso, qual score eu vou considerar? O score 27. Por quê? Porque eu fechei os olhos para o problema. Eu estou fingindo que x é contínua. Então, todo esse problema aqui, ó, do intervalo, desaparece, né? Se eu fosse tratar x como discreta, eu começaria do 28. Se eu fosse tratar x como discreta, eu começaria do 28. Mas eu estou fechando os olhos para esse problema. Eu estou fingindo que ela é contínua. No contínuo, eu começo no próprio 27. Certo? Então, vamos para as contas. Então, o score que eu vou usar é 27 menos a sua média. A sua média é 24, o desvio padrão é 4. 27 menos 24 dá 3. 3 dividido por 4, isso aqui é 0,75. Então, eu vou consultar o score para z valendo 0,75. 0,71234, está aqui. Então, para 0,75, o que a tabela me dá? Aqui está o 0,75. Aliás, eu vou passar para uma tabela maior, para um gráfico maior. Por aqui, assim, está o 0,75, mais ou menos, né? Então, a tabela me dá esta área aqui, que vai do 0 até o score desejado, que é 0,75. A tabela me dá esta área amarela. E a tabela me diz que esta área vale 27,337%. 27,337% é esta área amarela aqui. Muito bem. Só que eu não quero valores para z, eu quero valores para x, né? Então, o valor de z, 0,75, corresponde a x valendo 27. O valor, então, de novo, vou fazer em outra página para ficar com mais espaço.
Deixa eu abrir uma outra página aqui. Então, vamos lá. Vou desenhar dois segmentos de reta. Aqui para x e embaixo para z. Quando o x vale 27, o z vale 0,75. Confirma? Então, estes valores se correspondem. Quando x vale 27, z vale 0,75. Eu quero valores maiores do que 27, começando no próprio 27, porque a gente está fingindo que x é contínua. Portanto, para a variável z, eu quero valores à direita do 0,75. Se eu quero valores à direita do 0,75, eu quero esta área aqui que eu vou pintar de verde. Eu quero esta área que eu estou pintando de verde. Eu quero a cauda. Juntando a área verde com a área amarela, eu tenho metade do gráfico, eu tenho 50%. 50% é metade do gráfico. A área amarela vale 27,337%. Se eu fizer, então, a diferença, eu tenho a área verde. Então, a área verde vai dar 22,663%. 22,663%. Essa é a chance de z ser maior do que 0,75. Então, a probabilidade de z ser maior do que 0,75 é igual a 22,663. Por tabela, né, consequentemente, essa aqui também é a chance de x assumir valores maiores do que 27. Também é 22,663%. Então, essa é a nossa resposta. Então, resumindo o nosso procedimento. A gente viu que x era binomial, com média 24, desvio padrão 4. E aproximamos por uma normal, de média 24, desvio padrão 4. Aproximada pela normal, eu preciso fazer a redução. Eu preciso calcular a variável z. E na hora de calcular a variável z, eu usei o score 27. Por que 27? Porque eu estou considerando a solução sem correção de continuidade. Eu finjo que x é contínuo. E não faço correção nenhuma. Eu deixo o pau comer solto. Não faço correção alguma, não me preocupo com nada, né? Deixa tudo e vai assim mesmo. Não fiz qualquer ajuste, qualquer correção. E a resposta foi 22,663%. Então, 22,663%. Vamos anotar aqui, né? 22,6%. Né? Vou simplificar para caber, né? 22,6% foi a primeira resposta. Fiquem tranquilos, tá? Que a partir da próxima aula a gente fará vários exercícios para vocês memorizarem isso. Por enquanto eu sei que é muita informação nova. Não se preocupem já em decorar todo o passo a passo e não se preocupem em já saberem sair daqui resolvendo as questões. Eu quero que apenas você me acompanhe no raciocínio e que você compreenda por alto o que eu estou fazendo. A memorização virá a partir do próximo vídeo, da próxima aula. Combinado? Outra possível solução é aquela com a correção de continuidade. Eu vou fazer uma correção, vou fazer um ajuste. E que ajuste é esse? O ajuste é o seguinte. Eu vou pegar estes trechos que são discretos e vou ajustá-los para contínuos. Eu vou fazer isso em outra página, que aqui vai ficar exprimido. Vamos pegar mais espaço. Então, eu vou inserir aqui dois segmentos de reta. Primeiro segmento. Deixa eu aumentar a espessura. E deixa eu aumentar ainda mais o segmento, que eu quero espaço. Eu quero coisa confortável para escrever. Vamos lá, então. Vou desenhar, então, os valores, né? Então, aqui está o 27. Aqui estaria o 26. Aqui estaria o 28. Eu poderia desenhar mais trechos. Eu vou ficar só com esses aqui, tá? E aí, eu vou quebrar esses segmentos na metade. Então, aqui está o 26,5.
aqui está o 27,5 e aqui está o 28,5. Vou repetir aqui embaixo, 26,5, 27,5 e o 28,5. Certo? Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, o valor 27, que é um valor isolado, discreto, toda vez que eu me referir a ele, eu vou convertê-lo, eu vou ajustá-lo para um intervalo contínuo. E que intervalo contínuo é esse? É um intervalo que começa um pouquinho antes e termina um pouquinho depois. Ou seja, é o intervalo que vai do 26,5 até o 27,5. Então, todo este intervalo verde será o correspondente do 27. Então, eu vou transformar um valor único, individual, discreto, num intervalo contínuo, certo? Para o 28 é parecido. O intervalo do 28 vai ser bem parecido. Eu vou começar um pouquinho antes dele e terminar um pouquinho antes depois. Então, o 28 corresponderá ao intervalo que vai de 27,5 até o 28,5. Esse intervalo corresponderá ao número 28. E assim também, por exemplo, para o 26. O 26 será esse intervalo aqui que eu estou pintando de azul, que vai do 25,5 até o 26,5. Todo esse trecho azul corresponderá ao número 26. E assim por diante para qualquer outro número, né? Exemplos. Por exemplo, o número 59, qual que é o intervalo correspondente a ele? É o intervalo que vai de 58,5 até 59,5. Tá? Então, é assim que eu transformo valores discretos em intervalos contínuos. É com esse artifício. Esse será o ajuste. Então, vamos para a nossa segunda solução. Solução com a correção de continuidade. Solução com correção de continuidade. Nessa solução, eu não vou fechar os olhos para o problema. Eu vou me lembrar perfeitamente de que x é, sim, discreto. Né? Eu não vou fechar os olhos para aquele problema, eu vou tentar resolvê-lo. Então, eu vou me lembrar de que x é discreto. Portanto, ao me referir a x maior que 27, devo começar no 28. Então, quando o exercício fala de x maior do que 27, a gente deve começar pelo 28, depois 29, depois 30 e assim por diante, tá? Mas não o 28 sozinho, não o 28 sozinho. O 28 já corrigido para a continuidade. O 28 já submetido a um ajuste de continuidade. Ou seja, um 28 que será representado por este intervalo amarelo. Então, este meu 28 já ajustado, na verdade, ele começa onde? Ele começa no 27,5. De novo, este meu 28 já ajustado, ele começa onde? Ele começa no 27,5. O 28 já ajustado começa no 27,5. Então, vamos lá. Então, na verdade, eu vou trabalhar com um 28 ajustado, que começa no 27,5. Então, eu vou pegar a partir do 27,5. Pronto, o restante da solução é parecido. A gente faz a redução, x menos a sua média, divide pelo seu desvio padrão. Qual é o x que eu vou usar agora? 27,5, por causa do ajuste de continuidade. A média continua sendo 24, o desvio padrão continua sendo 4. 27,5 menos 24, isso aqui dá 3,5. 3,5 dividido por 4. 3,5 dividido por 2, né? 35 por 2 seria 17,5, né? Então, 1,75 dividido por 2. 1,75 dividido por 2. Isso aqui, então, vai dar 8, sobra 1, 15, 7, 87,5, 0,875. 0,875.
Então, vamos consultar a tabela para o z valendo 0,875. Então, vamos lá. 0,8... 0,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88. A gente não tem na tabela 0,875. A gente tem duas opções. A gente pode tomar estes dois valores aqui, que são vizinhos, o 87 e 88, toma os dois e faz uma média. Para simplificar, né, isso aqui não é questão de prova, eu vou trabalhar com qualquer um deles. Eu vou pegar, por exemplo, este aqui, né, o 0,30785, ou 30,785%. Então, agora, a minha tabela me dá o 0,875. A questão me diz que a área amarela vale 30,785%. É isso, né? 30,785. Vou arredondar para 3,9, 3,8%. E resta-nos agora determinar a cauda. Então, mais uma vez, somando a área amarela com a área verde, eu tenho metade do gráfico. Metade do gráfico é 50%. A área amarela vale 30,8%. Fazendo a subtração, nós teremos 19,2%, que é a cauda verde, 19,2%. Portanto, a chance... Deixa eu passar um traço aqui. A chance de Z ser maior do que 0,875 é igual a 19,8%. Por tabela, a chance de x ser maior do que 27, né, também é 19,8%. Vamos anotar esta segunda resposta. %19,8%. Então, com correção de continuidade, a nossa resposta foi 19,8%. Maravilha! Notem que as duas respostas foram razoavelmente próximas, né? E se a gente não fosse aproximar, e se a gente fosse fazer o cálculo exato, se a gente fosse usar exatamente a distribuição binomial sem fazer nenhuma aproximação? Eu deixei pronto aqui no Excel, tem um Excel aqui que eu já deixei o cálculo pronto. Então, eu fiz aqui para 28 sucessos, deu 0,05899, é a probabilidade. Depois, para 29 sucessos, 30 sucessos, 31 e vai embora, até chegar em 72 sucessos. Depois, eu somei todo mundo e a resposta, deixa eu colocar aqui como porcentagem, a resposta exata seria 18,991%. Essa é a resposta exata. Então, a resposta exata seria 18,991%. Então, olha como as aproximações são boas, especialmente aquela que faz o ajuste de continuidade. Resposta exata com o Excel, 18,991%. Aproximação pela normal. Podemos fazer de duas maneiras. Sem correção de continuidade, com correção de continuidade. Sem a correção, a gente chegou em 22,6%. E com a correção, chegamos em 19,8%.
Com a correção de continuidade, fica muito boa a aproximação, né? Olha, 19,8 contra 18,9. Ficou muito perto, é uma aproximação excelente, uma aproximação muito boa com a correção de continuidade. Então, vamos resumir a aula de hoje. Resumo. Quando o n é grande, fica inviável usar a fórmula da binomial. Assim, aproximamos pela normal. Quais são as condições que a gente viu? NP maior que 15 e NQ também maior que 15. Mas já é comum utilizar essas aproximações se tanto o NP quanto o NQ forem maiores do que 5. Na hora de fazer essa de calcular a normal reduzida, podemos fazer de duas maneiras. Sem correção de continuidade. Então, você fecha os olhos para qualquer problema. Você ignora todos aqueles problemas. Ah, eu quero x maior que 27? Usa 27. Ah, eu quero x maior que 15? Usa 15. Ah, eu quero x menor que 95? Usa 95. Você fecha os olhos para todos os problemas e manda bala. Então, no nosso exemplo, usamos 27. Ou com correção de continuidade. Então, se eu quero pegar número... como é que é a correção de continuidade? Eu me lembro que x é discreta. Então, falou em x maior que 27, significa pegar a partir do 28. E aí, eu ajusto esse 28 para um trecho contínuo. Ou seja, eu começo em 27,5. Parece uma bobagem, né? Parece um detalhe muito pequenininho, esse meio aqui no final, mas olha como melhorou a resposta, hein? Olha como ficou mais próximo. Em vez de ficar lá no 22,6, viemos para 19,8. Ficou muito mais próximo, tá? Então, esse é um resumo da aula de hoje. Sei que houve muitos conceitos novos. A gente, então, fará a memorização a partir da próxima aula com a resolução de várias questões, tá? Que já estão, inclusive, já separadas aqui na frente. E cada questão eu vou resolver 2 vezes. Aqui estão as questões. Cada questão eu vou resolver 2 vezes. Eu vou resolver com ajuste de continuidade e sem o ajuste de continuidade. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!